Sejam todos bem-vindos, filhos do Altíssimo, a mais uma reflexão neste canal Amor à Sabedoria Cósmica, aonde nós amamos a sabedoria infinita, nós amamos a busca interior, nós amamos ao nosso Pai universal. Nós compreendemos todos que estão, que chegarão e que estarão nesta família. São seres que compreendem ao Deus universal, expansivo, crescente, criador, controlador e sustentador de todo o cosmos. A fonte infinita de tudo que é. Aqui nós não nos limitamos. Nós aprendemos uns com os outros. Nós crescemos juntos. Nós refletimos. Pois é necessário pensarmos sobre, sentirmos. Mas para isso, não podemos nos limitar. Pois quando nos limitamos, estamos colocando um cadeado na nossa expansão de luz e de consciência, pois a consciência é a luz e a luz é a consciência. Quanto mais expandires em luz, quanto mais buscares as virtudes do Espírito, quanto mais buscares o amor infinito, o verdadeiro amor, mais estará se expandindo em luz e em consciência. Luz é a consciência. Quanto maior a luz do indivíduo, maior o grau de consciência. Porém, mesmo um indivíduo com um grande grau de consciência, se ele decide se limitar, o que é muito difícil, pois quando o espírito usa o seu livre-arbítrio para fazer a vontade do seu pai, dificilmente
ele se desvia do caminho. Vejam só, dificilmente, pois não há regras, não tem como impor regras. O universo é regido por leis universais, leis. Porém, quem cria a regra é o ser humano. Quem cria a limitação é o ser humano. A limitação do próprio ser. Mas o porquê isso acontece? Isso acontece porque aquele ser ainda tem somente a consciência para compreender aquilo que compreende. Mas o erro está em achar que já sabe de tudo, pois não tem como saber de tudo, pois a busca pelo conhecimento é infinita, pois a infinitude transcende o finito. Tudo isso que veres, tudo isso que observas, teve início, teve origem na primeira fonte centro, no paraíso central, na eternidade do infinito. Depois o infinito se fez energia material. E tudo isso que veres é possível, mas somente por causa da luz. Tudo foi feito por amor, com amor. E tudo está se expandindo. Os super universos estão se expandindo. Os universos locais estão se expandindo. O Criador está se expandindo. Porque tudo isso... Opa! Acabou acontecendo um imprevisto, mas vamos continuar na linha do raciocínio. Estávamos falando que o Criador está se expandindo, porque tudo isso, toda a orquestra divina, tudo que acontece, tudo que é, proveio de Deus. Então nós temos a nossa existência no Pai. Nós temos a nossa existência em Deus. E Deus existe dentro de cada um de nós, pois Ele é tudo que é.
Nós existimos em Deus e Deus existe em nós. Porém, se os senhores acharem que não são merecedores, que não são dignos de receber, de sentir Deus, o amor que está dentro de você, se limitardes, não sentirão. Se achares que não existe, tudo bem. O Pai ama todos, independente das suas escolhas. Porque com esta reflexão, nós chegamos no tema deste nosso vídeo, que é o livre arbítrio. Vamos refletir. Se o Pai, vamos fazer uma análise lógica. Se tu tem o poder de escolher o que queres ou não queres fazer, se tendes esta escolha, por que é que o Pai, que lhe deu o poder de decidir, livre arbítrio, porque se não houvesse livre-arbítrio, estava todo mundo lá, todo mundo na infinitude, todo mundo no divino, mas tudo está se expandindo, lembra? Então, consciências são geradas, simples e ignorantes, como vocês conhecem como espírito, mas o espírito é a consciência. E elas começam numa trajetória de crescimento e expansão e evolução e experienciação. Até os átomos são conscientes para poder formar essa árvore e para poder formar essas folhas e para poder formar o chão e para poder formar tudo. Já conversamos sobre os átomos. Já conversamos sobre a matéria ser informação e energia, vibrando em sintonia. Ou seja, é uma orquestra divina. É uma orquestra cósmica. Então não faz sentido Deus te punir. Porém, como eu falei, o universo é regido por leis. E vocês conhecem bem a lei de causa e efeito. Causa e efeito para os estudantes esotéricos. Plantio e colheita para os estudantes bíblicos. Ação e reação para os estudantes da física. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade
em sentido oposto. Se eu jogar uma bola na parede, a mesma força que eu jogar vai ser a mesma força que ela vai voltar. Isso são para suas escolhas, pois tendes a escolha, mas a escolha terá uma consequência. Tendes um efeito, porém este efeito teve uma causa. Podeis plantar maçã, mas não queira colher abacate. Entendeu a genialidade de Deus e entendeu como as pessoas ainda estão se limitando demais no conhecimento do Pai. E é por isso que é preciso refletir e acordar para o Deus cósmico, o Deus que reside dentro de cada um de vós, o Deus que é puro amor, sabedoria infinita. E alegria. A reflexão levará à compreensão. É chegada a hora dos seres tirarem as limitações que lhe foram impostas nas suas consciências e acordarem para o infinito e compreenderem que tudo é muito mais além da Terra. Além deste universo. E tudo isso é regido com amor, sabedoria, compreensão, respeito à sua livre vontade. Por isso, se o Criador infinito lhes deu o livre-arbítrio para todos os seus filhos, pois um filho da luz, um soberano de um universo, um príncipe planetário, um anjo do Senhor, de diversas ordens celestes, todas as ordens celestes, também detém de livre-arbítrio. Porém, eles decidem fazer a vontade do Pai.
pois eles compreendem que toda a existência provém da vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, mais teremos a proximidade, mais teremos a compreensão, mais teremos a conexão. Mas não podemos nos limitar em conhecimento ou achar que somos detentores de toda a verdade, pois nós somos eternos aprendizes da verdade universal. E quanto mais aprenderes, compreenderá que mais tendes a aprender. Então não se limite, pois se limitardes, lhe levará a uma prisão da sua consciência. E por isso, esta é a verdade que liberta o ser. Pois entendendo que o Pai não é um juiz, é um Pai. Entendendo que ele não lhe julga, pois lhe deu livre-arbítrio. Se fosse para te julgar, por que terias vós o livre-arbítrio? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, meus filhos. Vocês terem o seu livre-arbítrio e o Pai julgá-los. Então, o Todo-Poderoso dissolveria esse livre-arbítrio. E para ele dissolver as coisas, é como se ela não existisse. É aqui, ó. Só que ele não dissolve, só expande. Que as únicas coisas que são dissolvidas são aquelas que não progridem. Pois se ficares somente no conhecimento limitado que te aprisiona, se não decidires acordar para a verdade que liberta o ser, realmente não irá para a infinitude, não obterá a imortalidade da sua consciência. Mais uma que desperta para o Deus que reside em vós. Aqueles homens que sabem que Deus está dentro do seu coração, este está destinado à imortalidade, pois está destinado a ir para o eterno. Mas aqueles que acham que o Pai é um juiz, esses, aqueles que se limitam em conhecimento, aqueles que se dizem detentores de toda a verdade, aqueles que só querem buscar as coisas materiais, mais materiais ficarão. Se não despertares
para o conhecimento do Espírito, se não acordares para a verdadeira realidade, aí sim acontece uma dissolução. Mas essa dissolução volta como uma experiência, só perde a personalidade. É como se nunca tivesse existido. Porém, aquela experiência está gravada no Pai. Experiência. Porém, quando o ser desperta e busca, e compreende e quer, pois tende o livre-arbítrio, crescer ou não crescer, expandir ou não expandir. Faça a sua escolha. Porém, aquele que se expande para o conhecimento do infinito está destinado a ir até ele em personalidade, ou seja, recordando toda a trajetória da sua consciência desde o momento em que ela começou, simples e ignorante. E depois se torna um ser que decide fazer a vontade do Pai, pois pôde deslumbrar de toda a magnificência do cosmos. Então, se o Pai não julga, nós também não devemos julgar. Pois não julgueis para não ser julgado. Não pelo Pai, pela lei. Pois já falamos e ressaltamos que todos são partes de um, que todos provenieram e são e vão para o mesmo ser. Então, se o Pai não julga, quem somos nós, seres finitos, para julgar, para impor, para obrigar alguém a pensar como nós? Cada um de vós tendes livre-arbítrio. Então, respeite o livre-arbítrio do seu próximo, sem querer apontá-lo. Pois tudo que deseja, toda a energia que vós sentes, seja positiva ou negativa, vocês mandam. Já entendemos que somos um campo eletromagnético. Nós emitimos e recebemos. Toda a energia que mandarmos, seja a energia, o que é energia? É o sentimento. Se estiveres sentindo algo positivo, a energia que estarás mandando será positiva. Por amor, respeito,
compaixão. Se estiveres sentindo algo negativo, estarás emitindo o negativo. E o negativo voltará. Por isso, não julgueis, porque quando você julga, você está sentindo algo negativo e está emanando, está enviando para o seu próximo, pois você ainda tem a ilusão de que você e o próximo são separados. Você ainda não compreendeu que vocês dois são somente partes de um. Irmãos de um mesmo Pai. Raiva, inveja, orgulho, tudo aquilo que não buscares fazer ou seja, que nós possamos respeitar a todos os seres, que nós possamos amar a todos os seres, pois somos partes do um e precisamos refinar a nossa essência, expandir a nossa consciência para agregarmos mais luz ao nosso espírito, para que assim possamos nos aproximar cada vez mais do Altíssimo. Eu vos agradeço por esta oportunidade de estar neste vídeo através deste canal para que possamos refletir, para que possamos criar uma família da luz cósmica do infinito, pois todos somos uma família para o nosso Pai, o Criador de tudo que é. Vamos buscar compreender que Deus não julga ninguém, pois deu o livre-arbítrio para os seus filhos, mas compreendam que as suas ações vão gerar reações, que o seu plantio vai gerar uma colheita, que a sua causa gerará um efeito. E depois
pois não adianta procurar terceiros para culpar. Então, compreendendo o seu livre-arbítrio, compreendendo que todos detêm o seu livre-arbítrio, também vamos buscar respeitar a escolha do próximo e amá-lo e compreendê-lo como um irmão de luz. Que o Pai Celestial abençoe todos vocês. Se abram para sentir o amor do infinito que reside dentro de vós.